E aí, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de orçamento público hoje? Um pouco que eu aprendi com orçamento público. A gente tem orçamento público em todos os países, tem orçamento público. Todos os países têm impostos, tá? Todos os países arrecadam tributos para manutenção das suas atividades, certo? Alguns países arrecadam mais, outros arrecadam menos. E todos os países têm uma coisa chamada dívida pública, que impacta no orçamento público. É regra. O que é o ponto relevante disso? O Brasil tem uma dívida pública complicadíssima. Complicadíssima, tá? Por que o Brasil tem uma dívida pública complicadíssima? A dívida pública nossa hoje está em torno de 58%, 60% do PIB. Você tem um valor alto de dívida pública, mas o problema na verdade é que você tem um juro alto dessa dívida pública. Esse juro alto dessa dívida pública faz com que, para juro e amortização da dívida, você comprometa 44, quase 45%, 44,93%, quase 45% do orçamento público é comprometido com a dívida pública. Então você acaba tendo, devido a essa dívida pública e esse juro alto, você acaba tendo menos serviço público do que o que é necessário. Por isso que a gente reclama tanto do serviço público no Brasil. Não é porque a carga tributária seja baixa ou não. A carga tributária ela é alta e ela acaba sendo insuficiente por causa da dívida pública. Conseguiu estabelecer a relação? A gente tem uma carga tributária alta que acaba sendo insuficiente por causa da dívida pública. Vou dar um outro exemplo interessante. Os Estados Unidos, eles têm a maior dívida pública do globo. A dívida pública deles é 103% do PIB e o PIB deles é o maior do mundo. Então, tá? Então eles têm uma dívida pública aí de, sei lá, 17 trilhões de dólares ou mais, 18 trilhões de dólares, que é a dívida pública deles. É muito maior que a dívida pública brasileira. Só que os juros que o Banco Central norte-americano paga é 0,5% ao ano. Quer dizer, eu não sei, teve uma mudança no Fed agora, posso estar dando uma canelada, um vacilo, e não está em 0,5% a mais, tá? Era 0,25, foi para meio, e essa semana teve um bafafá no Fed que eu não li a notícia, não deu tempo. Eu só vi a manchete e acabei não lendo. Eu sei que o Banco Central americano anunciou uma mudança de taxa de juros, mas eu não cheguei a ver o que foi. Tá? Mas de qualquer forma, o Banco Central nos Estados Unidos paga muito pouco juro desse valor. Então não compromete o orçamento público deles. Entendeu? O orçamento público deles hoje gira em torno de 27% do PIB. O brasileiro gira em torno de 38%. Tá? Aí vamos a detalhes interessantes. Vamos a valores brutos. Vamos falar de valor bruto? Vamos lá. 27% do PIB dos Estados Unidos dá 6 trilhões de orçamento público. 6 trilhões de dólares de orçamento público. O orçamento público dos Estados Unidos está disponível, eles têm um portal de transparência, igual o Brasil tem um portal de transparência, onde você consegue ver o orçamento, interagir com o orçamento, pegar todos os detalhes da dívida pública. Eles têm um site extremamente bem estruturado sobre o orçamento público. Então o orçamento público deles é de 6 trilhões de dólares. Isso é quase 3 vezes o PIB do Brasil. Então o que o Brasil inteiro produz em um ano, o Estado deles tem para gastar em um ano. Quer dizer, o que o Brasil produz em 3 anos, o Estado deles tem para gastar em um ano. Em valores brutos. Ah, mas a carga tributária deles é menor que a nossa. Sim, a carga tributária deles é menor que a nossa, mas a produção é muito maior, então a compensação eles têm muito mais dinheiro para trabalhar. Eles têm uma extensão territorial populacional maior do que a nossa, mas em compensação eles têm um triplo do dinheiro para gastar. Quer dizer, mais do que o triplo do dinheiro para gastar. Então, assim, eles têm um orçamento público muito maior do que o nosso e não tão amarrado e atrelado à dívida pública. Entendeu? Eles têm uma dívida pública que não onera o orçamento, como nós, e eles têm muito mais orçamento. Então, dinheiro, meu querido, faz dinheiro. E a coisa anda. Então, a gente tem problemas estruturais, a gente tem uma de corrupção, blá, 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 blá. Enfim, não vou entrar nos méritos da corrupção, vou entrar nos méritos contábeis. Então, contabilmente falando, eles têm mais dinheiro para gastar e uma dependência da dívida pública menor. Então, isso é crucial para o desenvolvimento deles e para a qualidade dos serviços públicos deles. Né?
Já no Brasil a gente tem esse problema, uma dívida pública que atrapalha o orçamento. Ah, Ricardo, então o que você propõe para o Brasil? Vamos falar de Brasil. O que eu proponho para o Brasil nesse caso? Simples, uma auditoria da dívida pública para a gente saber para onde está indo esse dinheiro, porque é muito estranho que em ano de crise, ano de um monte de coisa, de um monte de recessões, os bancos terem lucro recorde de novo. O banco tendo 15% de lucro, 20% de lucro num ano de crise. Tem alguma coisa errada. Alguém está ganhando dinheiro de alguma forma que não é legal. Então, assim, uma auditoria da dívida pública para saber, para poder mensurar, para poder renegociar, para poder administrar essa dívida pública, para poder não onerar o orçamento público. Começa por aí. Primeiro passo, trabalhar a dívida pública. Aí sim você faz uma reforma tributária. Uma reforma tributária, quando você diz reforma tributária, você vai diminuir imposto ou você vai subir imposto? Reforma. Reforma não significa que eu vá diminuir imposto, nem que eu vou aumentar imposto. Significa que eu vou mudar as tributações. Eu vou democratizar o sistema de tributação. Tá? Países como o Japão, por exemplo, eles têm um imposto de renda que vai de 5% até 40%. Por quê? De 5 a 40 eu consigo atingir várias faixas e vários tipos de renda. Entendeu? Um jogador de futebol e um operário que ganha 5 mil reais por mês não tem que estar na mesma faixa. O jogador de futebol ganha 500 mil no mês. O outro ganha 5 mil e está na mesma faixa no Brasil. Entendeu? Não está certo. Tá? Tem alguma coisa errada. Então, assim, você tem que mexer nessas tributações. O próprio Estados Unidos vai de 10 a 40, tá? No imposto de renda. A Austrália vai de 19 a 40. Tá? Existem diversos países que têm uma tabela de imposto de renda bem mais democrática, bem melhor do que a nossa. Então a nossa tabela de imposto de renda é uma coisa que tem que mexer, as tributações federais é outra coisa que tem que mexer. Você pode extinguir IPI, COFINS, essas coisas desde que você tribute a renda. Tributar a renda é muito mais inteligente que tributar produto. Entendeu? Porque o Brasil a gente paga, a classe média acaba pagando o tributo na renda e o tributo no produto. Ela acaba sendo onerada duas vezes. Então isso está errado, isso tem que mudar. Você tem que ter só uma tributação de renda e menos tributação de produto. Então tem que ter uma reforma, tem que ter uma mudança. É um negócio assim, é um negócio complexo, mas é uma coisa que eu acredito que é necessário. Tem que ser feito. Auditoria da dívida pública e reforma tributária. Aí sim você tem 1 bilhão. Correto? Qualquer coisa vocês linkam o Rodrigo Constantino aí e fala pra ele como é que a gente consegue 1 bilhão. Nesse vídeo eu expliquei aqui, ó, 1 bilhão. Beleza? Falou, um abraço, tchau, tchau. Vamos lá, recado rápido. Devem ter percebido que o vídeo ficou aí bem sintético, falei bem rápido, tentei resumir bastante as coisas. Cara, não tem como falar de tudo, tá? É muito complexo o assunto. E eu vou fazendo mais vídeos para tentar melhorar essas histórias. À medida que pessoas postarem alguns comentários, às vezes eu faço vídeo resposta, alguma coisa assim, para tentar melhorar um pouco esse assunto e debater melhor esse assunto. Mas não é assim tão fácil e tão simples de solucionar as coisas, tá mais tratando de Brasil, né? Falou. Disclaimerzinho no finalzinho do vídeo, eu fiz a brincadeira do 1 bilhão e muita gente às vezes talvez não vai entender. Essa brincadeira é o seguinte: tem um debate conhecido entre Rodrigo Constantino e Ciro Gomes, em que o Rodrigo Constantino acaba cometendo alguns deslizes e o Ciro Gomes acaba cometendo algumas contra-argumentações. Esse vídeo ele ajuda muito a entender o que foi aquele debate. Por quê? Porque naquele debate, o que o Ciro Gomes tenta mostrar para o Rodrigo Constantino é que ele não nega o fato de a gente ter uma carga tributária alta, o que ele nega é o fato de a gente ter serviço público em excesso. Entendeu? Então esse vídeo ele dá uma explicadinha mais ou menos na que aconteceu naquele debate. E coincidentemente naquele debate a saúde estava em um caos no Rio de Janeiro. E coincidentemente, nesse período que eu estou gravando o vídeo, a saúde no Rio de Janeiro também está um caos. Aliás, a saúde no Brasil todo tem diversos problemas. E não adianta, saúde demanda muito investimento, demanda muito dinheiro. Nem todos os países têm sistemas de saúde pública igual o Brasil tem. Tá? Muitos países não têm sistemas de saúde pública igual o Brasil tem.
porque isso é muito custoso, isso onera demais o Estado, isso transforma o Estado numa coisa muito complexa. Tá? Então é bem interessante que isso aí, seria interessante você assistir os dois vídeos, assistir o meu aqui e assistir o vídeo em que o Rodrigo Constantino e o Ciro Gomes têm um debatezinho sobre a economia, sobre a situação, como funciona o Brasil, beleza? Tá bom?